Hoje nós recebemos uma cliente aqui no escritório para falar sobre pensão por morte. E por que eu estou falando isso? Porque a gente recebe muitos clientes aqui no escritório com dúvidas. Pensão por morte, depois que o companheiro morre. Pensão por morte, depois que já recebe a aposentadoria. E o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês? Existem alguns caminhos. E esses caminhos quais que são? Se uma pessoa é aposentada e ao mesmo tempo é casada, a pessoa falece, né, essa esposa tem direito a receber a pensão por morte. Claro, ela vai acumular a aposentadoria dela com a pensão por morte. Só que os clientes ficam com medo. Se eu entrar com a pensão por morte, eu posso perder a aposentadoria? Pode acontecer alguma coisa? O INSS pode tirar minha aposentadoria e eu receber só a pensão por morte? E qual o caminho que eu dou para vocês? Estarem acompanhados de um advogado. Isso faz toda diferença. Por quê? O INSS ele espera só uma brecha para poder diminuir, né, as despesas do INSS. Então, se você for sozinha, se você for desacompanhada, se você for sem advogado, a probabilidade do INSS tirar, né, ou a aposentadoria ou a pensão por morte é muito provável de acontecer. E a gente sempre deixa a recomendação também em relação aos atrasados. Às vezes você faz um requerimento no dia de hoje, 3 de dezembro. E aí o INSS fala assim, você abre mão dos seus atrasados, porque a resposta só vai sair daqui a 3 meses. E aí muitas pessoas, sem saber, acabam preenchendo, né? E aí confirmando que abre mão dos atrasados. Então, a recomendação que eu deixo aqui para vocês. A pensão por morte, sim, ela pode ser acumulada com a aposentadoria. 2. A pensão por morte, ela deve ser requerida ao INSS primeiro, antes de entrar com a ação judicial. E claro, né, lógico, a minha recomendação é fazer o requerimento do INSS acompanhado por advogado. E o terceiro caso e último, que alguns clientes nos perguntam, doutor, qual o valor dessa pensão por morte? Atualmente, existe algumas frações, né? Alguns percentuais de pensão por morte. Antes da reforma da Previdência, se uma pessoa, por exemplo, o marido era aposentado e recebia 3 mil de aposentadoria, a pensão por morte passava para a esposa, né, no caso de falecimento do marido, nesse mesmo valor. Hoje em dia já não é assim. Por causa da reforma da Previdência, e eu sou um crítico declarado da reforma da Previdência, porque tirou muito os direitos dos trabalhadores, tirou muito os direitos, né, das pessoas idosas, dos aposentados, e esse caso foi um. Então, atualmente, existem alguns percentuais. Você nunca vai receber 100% de pensão por morte. Então, qual a recomendação que eu deixo aqui para vocês? Quando vocês forem fazer o requerimento de pensão por morte, vá acompanhado de um advogado, para você ter direito a todos os seus valores, né, percentuais, né, que são dignos da sua pensão por morte para poder cuidar daquela dor que você está passando naquele momento. Nós somos o futuro da advocacia.